Em 1994, nas majestosas montanhas de Karakorum, no norte do Paquistão, uma equipe de paleontólogos acostumada a desvendar as histórias que os ossos e as rochas têm a contar, se deparou com algo que desafiaria tudo o que sabemos sobre a consciência. Imagine a cena. Eles estavam lá, cercados por camadas escuras de calcário negro que guardavam segredos de milênios, quando encontraram um crânio. Mas não era um crânio qualquer. Era humanoide, porém diferente de tudo que já tinham visto. Ao invés de ser feito de osso, era uma rocha vulcânica, esculpida de forma tão perfeita que suas nervuras e detalhes pareciam lembrar os sulcos de um cérebro humano. Uau, né? No começo, a equipe achou que era apenas uma curiosidade geológica, um capricho da natureza. Um fóssil que imitava a vida, algo que poderia ser facilmente ignorado. Mas, o que eles ainda não sabiam era que aquele objeto não era uma imitação. Era um verdadeiro enigma vivo, uma ponte para o invisível. Ao removerem cuidadosamente o fóssil de sua cama de rocha, o chefe da expedição, o Dr. Yusuf Anwar, sentiu algo imediato e inexplicável. Era como se uma vibração sutil tivesse se instalado em sua mente. Um som leve, quase um sussurro, palavras em uma língua que ele nunca tinha ouvido, mas que, de alguma forma, compreendia no fundo do seu ser. Ele tentou afastar a sensação, atribuindo-a ao cansaço, à altitude, à emoção da descoberta. Nos dias seguintes, o fenômeno se repetiu, se espalhando como um contágio silencioso entre os outros membros da equipe. Primeiro, vieram os sonhos. Sonhos intensos, vívidos, quase como se eles estivessem vivendo outra vida. Imagens de um mundo antigo, banhado por uma luz dourada e etérea, onde criaturas graciosas se comunicavam sem mover os lábios, suas vozes ecoando diretamente em seus pensamentos. Isso não é de deixar qualquer um de cabelo em pé? As alucinações noturnas tornaram-se coletivas. Todas as noites, os pesquisadores, separados em suas tendas, sonhavam com o mesmo lugar. Um vale vasto e sereno, sob o brilho de 2 sóis gêmeos no céu. E em todos os sonhos surgia a mesma figura. Uma mulher de pele azulada, como o céu do entardecer, com olhos que brilhavam como estrelas líquidas e uma marca em forma de espiral no centro da testa. Pode imaginar a cena? É de arrepiar. Ela nunca se movia, apenas os observava com uma sabedoria ancestral, e em cada sonho dizia uma única frase que se gravava em suas mentes ao acordar. Nós lembramos através de vocês. Que mensagem poderosa, não? O que poderia significar? A equipe começou a se perguntar se aquilo era uma histeria coletiva ou uma reação a algum gás liberado pela rocha. A ciência, sempre exigindo respostas, decidiu levar o fóssil com urgência para um laboratório de alta segurança em Islamabad. Ali, ele recebeu o nome oficial de crânio de Sonium, ou seja, o crânio dos sonhos. E foi dentro daquelas paredes esterilizadas que o fenômeno se intensificou, transcendendo os limites da psicologia e entrando no domínio do mensurável. Equipamentos de medição cerebral de última geração foram ligados ao objeto. O que eles captaram foi de arrepiar. O fóssil emitia ondas elétricas, e não eram flutuações aleatórias. Eram padrões complexos e organizados, semelhantes à atividade neural humana durante o sono REM, a fase dos sonhos mais profundos. Como isso era possível? Era inacreditável, ilógico, mas os dados estavam lá. Um fóssil estava sonhando. Pode acreditar? Os cientistas, desesperados por uma explicação racional, tentaram bloquear as emissões. Eles construíram caixas de isolamento com camadas de chumbo e cobre, materiais conhecidos por bloquear quase qualquer tipo de radiação. Mas nada funcionou. As ondas atravessavam as barreiras como se não existissem. E mesmo à distância, os pesquisadores que haviam estado em contato com o crânio
Continuavam a ter as visões. Os sonhos não paravam. Uma das cientistas mais céticas da equipe, a doutora Amélia Cortez, uma neurobiológica de renome, decidiu documentar sua própria experiência em vídeo, tentando analisar o fenômeno de forma objetiva. Mas a objetividade dela rapidamente deu lugar ao espanto e ao medo. Em seu último registro, ela aparece pálida, com olheiras profundas, a voz tremendo. Ela diz: "Ele não para. Sinto que ele quer lembrar, através de mim. Cada vez que durmo, acordo com palavras gravadas na cabeça, símbolos antigos que nunca vi, geometrias impossíveis. É como se a minha mente já não fosse só minha. É um canal." É de deixar qualquer um intrigado, não acha? Dias depois, Amélia Cortez desapareceu. Não havia sinais de luta, nem de arrombamento. Ela simplesmente se desvaneceu. No seu quarto, a única pista deixada para trás era uma grande espiral desenhada na parede. E adivinha? Era idêntica à da testa da mulher de pele azulada dos sonhos. A análise da substância usada para desenhá-la revelou que era um pó mineral com a mesma composição geológica exata do crânio de Somnium. Coincidência? Não parece. Com o tempo, o fenômeno mudou. As visões já não se limitavam à equipe original. Começaram a sincronizar-se entre pessoas que nunca se tinham encontrado, que nunca tinham visto o fóssil. Um estudante de arte em Tóquio, uma bibliotecária em Buenos Aires, um pescador na Noruega. Todos começaram a relatar sonhos idênticos. Um vale, 2 sóis e uma mulher azul a sussurrar: "Nós lembramos através de vocês." É como se o fóssil estivesse conectando pessoas de todos os cantos do mundo através de um sonho compartilhado. O crânio de Somnium parecia funcionar como uma antena psíquica, uma estação de rádio cósmica, transmitindo fragmentos de uma consciência antiga para mentes receptivas por todo o globo. Os poucos pesquisadores que ainda ousavam estudá-lo começaram a chamá-lo por um novo nome: o eco da mente primordial. Que nome mais intrigante, não? E se o crânio de Somnium não fosse apenas uma rocha? E se não fosse um fóssil no sentido tradicional? E se fosse uma cápsula do tempo de um tipo diferente? Um arquivo de memórias, um disco rígido biológico criado por uma civilização perdida que, diante da sua extinção, encontrou na estabilidade da pedra uma forma de alcançar a imortalidade mental. Uma forma de garantir que a sua consciência, as suas memórias e a sua história não se perdessem para sempre. Que ideia fascinante! Talvez o sonho não seja apenas uma invenção do cérebro humano, um subproduto aleatório da nossa neurologia. Talvez seja algo muito mais antigo. Talvez seja a linguagem da própria Terra, a forma como o planeta se comunica com aqueles que ainda são capazes de escutar o seu silêncio. Hoje, o destino do crânio de Somnium é um mistério envolto em sigilo. Há quem diga que ele continua guardado em um cofre subterrâneo, em um local secreto, e que os guardas que se revezam para vigiá-lo relatam sonhar todas as noites com o mesmo vale e os 2 sóis. Outros afirmam que, temendo seu poder incontrolável, as autoridades o destruíram, reduzindo-o a pó. Mas mesmo que o tenham destruído, ninguém jamais conseguiu apagar os sonhos que ele deixou para trás. Porque certos fósseis não estão presos ao tempo ou à matéria. Eles estão presos à mente, e a sua memória continua a ecoar através de nós. Até a próxima!